Meu nome é Aline Almeida, eu nasci em Osasco, São Paulo, onde eu morei e onde eu vivi a minha vida inteira até 2018, quando eu vim morar na Europa. A ideia desse vídeo é compartilhar com você como que isso aconteceu, né? Eu acho importante, a primeira coisa que eu tenho que falar aqui é que vir morar na Europa, sair de Osasco para ir morar em algum outro lugar, foi uma coisa que funcionou comigo porque era o meu sonho. Não necessariamente isso é o que vai te fazer mais feliz, isso é o que faz sentido para você, né? A ideia desse vídeo não é fazer sentido nenhum, na verdade. A ideia desse vídeo é compartilhar e trocar ideias. E aí, quando eu parei para pensar como que eu ia falar sobre isso, eu lembrei de uma coisa que na verdade aconteceu comigo há mais de 10 anos atrás. Eu trabalhava para a rede O Boticário, que é uma rede de perfumaria bem famosa no Brasil, né? Eu acho que aqui na Europa tem até em alguns lugares, se eu não me engano, em Portugal eles têm franquia, enfim. E eu trabalhei lá mais ou menos uns 3 anos. E uma vez eu tava na loja e uma cliente que eu atendi começou a me dizer que estava procurando um perfume pro filho dela, queria dar esse presente para ele. E aí eu perguntei pra ela como que ele era, as coisas que ele gostava. Ela falou, ah, não se preocupa com isso, porque a gente não mora aqui no Brasil, eu moro na Suíça. E eu tô aqui de férias e ele tá se formando na faculdade, eu quero levar algo daqui pra presenteá-lo. Eu fiquei impressionada com a história dela, que depois ela acabou me contando, que foi uma história bem difícil. Eu fiquei encantada com essa mulher, com a simplicidade dela. E eu falei isso pra ela, eu falei, nossa, meu sonho conhecer fora do Brasil, viajar de avião. E ela falou pra mim assim, posso te fazer uma pergunta? Você tem passaporte? E eu falei, não. Na verdade, essa pergunta pra mim nem fazia sentido, nem fazia parte do meu dia a dia pensar em ter um passaporte, porque eu não conhecia nem ninguém que tinha um passaporte, entendeu? Não era uma coisa que era comum. Na minha família mesmo, eu acho que eu sou a única pessoa, talvez minha irmã tenha hoje em dia, eu espero que sim, um passaporte. Então eu falei pra ela, não, por quê? Ela falou, bom, Deus nunca vai te dar um carro se você não tiver habilitação. E eu nunca mais esqueci disso e mesmo essa mulher me impactando, eu guardei esse sonho na gaveta e eu continuei acreditando que ele não era pra mim, né? Me conta aqui se você tem um sonho assim que você estacionou, que você negligenciou, ou até mesmo se você tá vivendo o seu sonho. Eu tava lendo esses tempos um capítulo de um livro que falava que a gente é resultado das 5 pessoas com quem mais a gente se relaciona. Você é a média dessas 5 pessoas. E aí, pensando nessa época, a média das pessoas que eu tinha contato não eram pessoas que aspiravam a algo como morar fora do país, viajar de avião para o exterior, conhecer uma nova cidade. Não era esse tipo de pessoas. Eu era bem jovem na época também e eu aspirava a outras coisas. Eu queria terminar a minha faculdade, eu queria ter a minha casa, eu queria iniciar a minha família, porque as pessoas que conviviam comigo, elas estavam na mesma frequência. Então, alimentar esse sonho não era muito natural. Se o seu sonho não tá maduro, e eu puder te dar um conselho aqui agora, se seu sonho não tá maduro o suficiente, se você não tá muito certo se isso é o melhor para você, se você não sabe direito ainda como fazer ele acontecer, não compartilha com as pessoas que não estão vivendo na mesma frequência que você. Por mais que essas pessoas te amem. Quem poderia no mundo me amar mais que a minha mãe? Querer o meu bem mais que a minha mãe? Ninguém, né? Mas eu compartilhei com ela, falei, mãe, meu sonho era conhecer outro país, viajar para fora do país. E a minha mãe falou pra mim assim, Aline, você não precisa disso, você tem um emprego ótimo, você tá num momento ótimo. Realmente eu estava num momento ótimo na minha carreira, um salário muito bom, pra quem não tinha dívidas, né, eu tinha um salário muito bom. Tava tudo certo na minha vida, já era formada na minha primeira faculdade. E por que eu queria mexer nisso pra viver uma aventura, né? E aí minha mãe falou pra mim, Aline, eu rodei o mundo inteiro. Eu fui pra tudo que era canto pra descobrir que meu lugar era aqui, em Osasco. E é até engraçado porque, gente, a minha mãe nunca andou de avião, a minha mãe nunca foi até Minas Gerais, eu acho. Eu acho que no máximo que a minha mãe mais longe que ela foi na Praia Branca, Guarujá, sabe? Coisas assim. Mas enfim, na simplicidade e na história, baseado na história dela que ela me deu esse conselho, né? Talvez até pra acalmar meu coração.
Anos depois eu conheci uma amiga que simplesmente decidiu e foi morar na Europa. Ela foi fazer um intercâmbio na Irlanda. E eu fiquei tão impressionada com a agilidade que ela decidiu, porque pra mim tinha que ser uma coisa muito bem elaborada, né? Eu sou assim, é da minha personalidade. E aí eu fiquei, como assim, gente? Ela foi e comecei a acompanhar a história dela. Toda vez que eu tinha oportunidade eu conversava com ela. E aí aquele sonho que eu tinha engavetado há uns anos atrás, ele começou a aparecer novamente. Foi o exemplo que faltava pra mim, pra eu criar coragem e decidir que era isso que eu queria fazer, pelo menos para ter essa experiência de vida e para não me arrepender mais tarde de não ter vivido isso. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma viagem pro exterior. Porque vai que eu me mudo e eu não gosto, eu não me adapto, não é pra mim, né? Mais uma vez aquele negócio de não correr muitos riscos. Aí eu peguei essas minhas economias e combinei com essa minha amiga de encontrar ela num aeroporto na França. E, gente, isso falando aqui parece muito simples. Nossa, foi pra França, assim, decidiu tirar férias e foi pra França. Não foi assim. Foi um catadão de todas as economias que eu podia imaginar ter. Tirei dinheiro até do cofrinho e resolvi que eu queria viver isso. E pra mim, só o fato de ir passar esses dias na Europa era uma realização gigantesca. Pra mim já ia bastar, entendeu? Eu achei que pra mim isso ia ser o suficiente. Até quando eu cheguei e encontrei a minha amiga e a gente começou a fazer essa viagem. Foram mais ou menos 20 dias. E foi mais que o suficiente para eu perceber que eu estava muito confortável e segura na minha vida no Brasil. Mas eu queria viver o extraordinário, eu queria muito mais. Aquilo ali era para mim, eu gostava do jeito que as pessoas se vestiam, do jeito que elas se comportavam, do jeito que elas falavam, da comida. Eu amava a comida. Gente, não tem nada melhor que a comida em Barcelona. Mas voltando aqui pro vídeo, esse foi meu test drive. Tanto que quando ela me deixou no aeroporto para voltar para Guarulhos, gente, eu chorava que nem criança no avião, como se estivessem me arrancando alguma coisa que fazia parte de mim. Pode parecer que é exagero, né? Mas se você já teve um sonho e alguém te impediu de continuar vivendo aquilo ou alguma coisa, você vai entender o que eu tô falando. Dói, parece que você tá fazendo a coisa errada, que você sabe que não vai dar certo. Mas eu tinha que voltar, né, gente? Não podia ficar de férias pra sempre. Mas o que eu quero dizer com essa história é que isso foi o suficiente pra mim. Eu voltei mais do que maluca. Eu só falava sobre isso, eu só queria saber disso, eu só estudava sobre isso. Eu comecei a me preocupar com o meu inglês, porque o meu inglês era inexistente. E ele foi por muito tempo inexistente até eu me mudar. Mas eu comecei a estudar sozinha, eu queria aprender, porque eu percebi que todo mundo falava inglês. Todos os lugares que eu tinha viajado, as pessoas falavam inglês. Junto com isso, eu comecei a pesquisar o que eu podia fazer fora. Eu não tinha um visto europeu. Imagina, qual a chance? Eu acho que não tem nenhum europeu. Se tiver na minha linhagem, é bem lá atrás. Mas eu precisava planejar. Eu ia precisar de muita grana se eu quisesse não ir para passar um mês, para passar 3 meses, se eu quisesse realmente viver a experiência de viver em outro país. Aí eu comecei a poupar. Eu já não gastava muito, não é do meu feitio comprar coisas caras, ou usar marcas, ou ter um carro. Eu não queria ter um carro, eu queria viajar. O meu negócio era viajar. E eu achava que o carro ia me aprisionar. E você quer viajar, comprar um carro e quiser ainda ter um apartamento, por exemplo, não dá, não casa. Se você é pobre, querido, você vai ter que escolher. E para mim a prioridade era viver essa experiência. Se eu guardava 30% do meu salário, eu passei a guardar 60%. Eu guardava tudo que eu podia. Essa parte do meu planejamento não foi um sacrifício. E a garantir que o meu sonho fosse prolongado. O ir envolve desapego de medo, porque eu tinha muito. Eu era uma pessoa que precisava de 100% de segurança. Até hoje, gente, tô me tratando, mas eu preciso ser muito segura no que eu tô fazendo, ter muita certeza de que eu não vou correr grandes riscos, entendeu? Eu vou fazer o quê? Eu sou assim. Então eu garanti o máximo que eu podia. O mais difícil pra mim desapegar foi das pessoas.
que a gente chega numa idade, a gente acha que a gente não precisa de mais ninguém, né? A gente sobrevive bem sem o pai, sem a mãe. É fácil de desapegar. Não foi. Não é. Você tá sozinho quando você vai para um outro país. Eu acabei indo fazer um intercâmbio de línguas na Irlanda, o mesmo lugar que a minha amiga estava. Mesmo assim, tiveram vários momentos que eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo na minha vida? Não foi fácil, né? Eu até posso contar pra vocês em um outro vídeo as experiências mais difíceis que eu tive na Irlanda com relação a estar sozinho. Por mais que você faça um grupo de amigos, e a Irlanda ela é conhecida por ter uma comunidade muito grande de brasileiros, mas os momentos que você tem que passar sozinha, ninguém vai estar lá, acredita em mim. Eu ainda, além de ter uma amiga na Irlanda fazendo o intercâmbio, eu ainda levei uma amiga comigo, ela foi comigo no avião. E mesmo assim teve vários momentos que a gente estava sozinha, ela na dela e eu na minha. E não tinha o que fazer, é você com você mesmo. Então você vai ter que desapegar disso, você vai ter que se bastar em vários momentos. O importante falar aqui é que quando você faz uma mudança de vida, seja ela para um outro país, para um outro estado, ou você se casa, ou você muda de trabalho, tem que estar disposto, aberto. Essas são qualidades, né? A gente pode dizer que são qualidades de pessoas que se adaptam fácil à mudança. A sua vida vai mudar. No meu caso, a minha vida mudou assim de todas as formas que vocês podem imaginar. Além de não ter mais a segurança que eu tinha morando no Brasil, de saber onde tudo era. Eu sabia onde que era a C&A, a Marisa, eu sabia onde era 25 de março para comprar meus cacareco. Eu falava a língua das pessoas, as pessoas me entendiam. Se eu me perdesse na rua, eu me achava facinho, porque eu sabia ler o mapa, eu sabia onde eu estava. Então você vai precisar ser corajoso, você vai precisar se adaptar. Não vai ser fácil, mas ao mesmo tempo não há arrependimento algum. Todas as coisas que eu vivi, desde as mais difíceis, os perrengues que eu passei, as vergonhas que eu passei, que eu continuo passando, elas todas valeram a pena. Elas todas valeram a decisão, elas todas valeram cada centavo poupado e gasto. Então, gente, é isso. Vale lembrar que quando a gente pede para Deus flores, Ele faz chover, muitas vezes Ele faz chover. Então, não tenha medo. Se você tem um sonho engavetado, tá na hora de desengavetar, porque o tempo é implacável. Eu espero que a gente se encontre no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!